Quantas ciladas o inimigo já armou para nós? Quantas armadilhas o sistema do mundo planeja para nos afrontar? Quantas tentações, por meio de pensamentos, sentimentos e vontade, estão a todo tempo nos confrontando? É sobre isso que iremos estudar hoje no nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa, para mais uma aula. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique até o final do programa, porque nós temos lições importantes para aprender na aula de hoje. Mas antes de tudo, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te render graças por mais essa oportunidade de estar aqui para realizar este programa. Sei que não estaria aqui se o Senhor não estivesse permitindo e se não estivesse me dando graça. Mas, Senhor, através da sua graça, aqui estou eu, para a glória do teu nome. Peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão, Senhor, assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática o que iremos aprender. Ajuda cada professor, cada professora, sustenta com as tuas mãos, não deixa desistir, não deixa desanimar, não deixa parar. Toma os alunos também. Senhor querido, que tudo seja feito para a edificação, Senhor, para a glória do teu nome, que nós sejamos edificados em mais esse programa, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Você quer baixar gratuitamente os PDFs aqui do canal? Então preste atenção nesse aviso. Participe do canal do Pastor Mário Luna no Telegram. Se você ainda não tem no seu celular, baixe o aplicativo do Telegram em sua loja de aplicativos e tenha acesso aos links dos PDFs gratuitos aqui do canal. O link do canal no Telegram está logo no início na descrição desse vídeo. Se você estiver na TV, leia o QR Code na tela. Aguardamos vocês lá. Abrindo o meu canal no Telegram, você vai procurar a postagem que você quer. Então você vai ter que rolar a tela até a postagem. Às vezes vão ser muitas postagens até você achar, mas com certeza está aqui. E sempre vai ter escrito assim, ó: faça download do comentário e dos slides em PDF no meu site. O link é sempre o link de cima. Você vai clicar. Uma vez que você clique aqui, você vai ser levado diretamente para o meu site. E no meu site você vai descer a página, tá? Até embaixo. Lá embaixo tem 2 botões vermelhos que não tem como errar. Faça o download do comentário em PDF no botão abaixo. Aqui está o comentário. Faça o download do slide em PDF no botão abaixo. Basta você clicar aqui. Então é muito fácil. É muito simples e a partir de agora você pode baixar os PDFs. Então tá aí, você tem a oportunidade de baixar os PDFs, já sabe o caminho. Muitas pessoas vêm me perguntar como é que eu faço. Tá logo na introdução da aula, não tem como errar. E também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, comentar o que você achou dessa aula, tá bom? E divulgar o canal para outras pessoas. E também compartilhar nas suas redes sociais, compartilha lá no seu status do WhatsApp esse link, tem um botãozinho aí para você compartilhar, compartilha lá nos seus stories do Instagram, pessoas vão ser abençoadas, vão ser agraciadas. Bom, vamos lá, na aula de hoje, lição de número 5, será ministrada no dia 5 de maio de 2024, o tema é os inimigos do cristão. E eu quero falar algo aqui importante para vocês. Nós, nesse mês de maio, estamos lendo o livro de Provérbios. Se você estiver assistindo essa lição antes do dia 5, porque ela vai ser liberada muito antes do dia 5 de maio, é claro, você já está sabendo que nós vamos estar lendo. Se você está assistindo na própria semana da lição, aí já vai ter começado, mas ainda dá tempo. Eu estou colocando as referências aqui no canal também, mas a leitura está sendo feita lá pelo meu canal no Instagram. O link do canal do Instagram está aqui
na descrição desse vídeo e também, provavelmente, você está tendo a oportunidade de assistir a leitura com algumas explicações via vídeo. Geralmente eu explico via texto lá no canal do Telegram, mas há essa possibilidade. Como eu gravo a aula com muita antecedência, essa aula vai estar gravada com mais de 20 dias de antecedência, eu estou falando que provavelmente, porque eu ainda não estou no mês de maio quando eu estou gravando essa aula, tá? Essa aula está sendo gravada, só para você poder ter uma ideia, está sendo gravada no dia 12 de abril. 12 de abril. Ela é para ser ministrada no dia 5 de maio. Então, quer dizer, é uma distância muito longa, mas eu acredito que vai ser possível também estar dando algum comentário sobre o livro de Provérbios em vídeo. Se estiver acontecendo, você vai saber, porque a publicação vai estar sendo feita diariamente. Porque no dia 30 de abril eu começo com uma introdução do livro e a partir do dia 1º de maio de 2024 eu vou lendo um capítulo por dia e fazendo explicações. Pode ser que seja via vídeo, pode ser que seja via texto, só que as explicações, se não for via vídeo, vai estar lá no meu canal do Telegram. Então você vai perder se não faz parte do canal. O link do canal do Telegram tá logo aqui na descrição. Bom, na lição de hoje nós estamos dando uma continuidade ao que viemos estudando, que é a temática da revista. A carreira que nos está proposta. Estudamos na lição 1 o início da caminhada, novo nascimento, regeneração. Na lição 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Ou seja, por que caminho você quer andar? O estreito, porta estreita. Porta larga, se você escolher a porta estreita, caminho do céu. Porta larga, caminho da perdição. Na lição 3, nós estudamos sobre o céu, o destino do cristão. Ou seja, nós estamos caminhando para um destino final. Lição 4, como se conduzir na caminhada. Como é que nós nos conduzimos a nossa vida? E hoje nós vamos falar sobre os inimigos, porque nessa caminhada tem inimigos. E nós precisamos vencer esses inimigos para a glória do nome do Senhor. Vamos lá, texto áureo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas 5, 25 e 26. Então, nós precisamos ter uma conduta adequada, tá? Verdade prática. Na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 6, versículos de 11 a 14 e 1 João 2, 15 a 17. Inclusive, 1 João 2, 15 a 17, eu tenho aqui a recomendação desse vídeo que vai ficar lá no final, tá, da aula de hoje, sobre a igreja, um povo diferente do mundo. É a exposição de 1 João 2, 15 a 17. Nesse tempo, o programa chamava Expondo as Escrituras. Hoje chama Entendes tu que lês, mas é a explanação dessa palavra. Eu acho muito benéfico você assistir o vídeo sobre esse texto da leitura bíblica em classe. Vai ser edificante. E eu quero aproveitar a oportunidade e colocar o texto de Romanos 6, 11 a 14, já que não tem um vídeo específico para isso, mas eu quero colocar com você para ler com você. Só que eu vou ler do versículo 10 em diante. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então nós, em Cristo, nos unimos a Cristo na sua morte, na sua ressurreição. Então, em Cristo, nós morremos para o pecado, para viver uma vida no pecado e vivemos para Deus. Aí, versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo nosso Senhor. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Corpo. Aí tá falando de corpo mesmo. Para lhe obedeceres às suas concupiscências, ou seja, os seus desejos. Nem tampouco apresentei os vossos membros, mão, boca, olhos, orelhas, braços, pernas, todo o corpo, todos os membros, né? Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, uma vez que nos unimos a Cristo, nós fomos livres, estamos sendo livres do poder do pecado. Então o pecado não tem domínio sobre nós, a não ser que queiramos viver na prática do pecado. Certo?
Palavra-chave: inimigos. Quem são os inimigos? A carne, o diabo, certo? E o mundo. Não é as pessoas. Então vamos parar de pensar nas pessoas como nossos inimigos. Ah, pastor, mas no Antigo Testamento os cananeus eram inimigos do povo de Deus. Outros povos eram inimigos do povo de Deus. Mas lá no Antigo Testamento Deus estava trabalhando até chegar no Novo Testamento e trazer para nós um entendimento mais ampliado. Naquele tempo Deus usava o seu povo como uma forma de sentenciar os povos que andavam no pecado. Mas agora o Senhor nos manda anunciar o evangelho para que pessoas sejam salvas. Quanto à punição, é com o Senhor, não é conosco. Então nós não temos inimigos no sentido de ver as pessoas como nossos inimigos. Ah, pastor, mas às vezes as pessoas se comportam como nossos inimigos. É verdade. Mas você não pode lidar com elas como se fosse seu inimigo no sentido de querer lutar contra ela. A Bíblia manda não fazer isso. Então nós precisamos obedecer. Comentarista da lição, pastor Ziel Gomes, tá? Nos fornece o seguinte para entendermos o tema da lição. Vamos lá. Objetivos da lição. 1. Identificar o primeiro inimigo do cristão. Quem é? O diabo. 2. Explicar o conceito bíblico da palavra carne. 3. Apresentar o termo mundo, enfatizando os 3 níveis de vícios infames de acordo com a lição. Então são 3 objetivos que são os 3 tópicos da revista. Introdução. Na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. Uma coisa que nós precisamos entender é que o inimigo, se aproveitando do pecado, né, do que o pecado trouxe como consequência, que é essa inclinação para as coisas erradas, ele usa o próprio mundo para despertar em nós desejos. Então, o diabo e o mundo são inimigos externos. A natureza pecaminosa é o inimigo interno. Nós lutamos contra os nossos próprios desejos que são incitados. O inimigo nos estuda, nos observa e tenta nos incitar, nos influenciar através das coisas do mundo. Pelas coisas que vemos, pelas coisas que ouvimos, pelas coisas que sentimos até mesmo pelo nosso olfato, o cheiro. Tudo pode contribuir para ser uma influência para nos levar a pecar, uma tentação. Então nós temos que ter sempre isso em mente. Lutamos contra a nossa própria natureza, lutamos contra o inimigo o diabo e lutamos contra o mundo, sistema nesse caso. Então o inimigo usa o mundo. Nós vemos coisa e aquilo nos atrai. Nós desejamos aquilo, nós queremos aquilo. Foi assim que ele fez com Eva, para levar ela a ceder à tentação. E aí depois Eva leva para Adão. E assim vem sucessivamente. Então o inimigo continua trabalhando da mesma maneira, usando o que está à nossa vista, o que podemos perceber. E nós temos que ter muito cuidado. É por isso que nós precisamos nos avaliar sempre e perceber onde estão as nossas fraquezas. E estar sempre vigilante nessas fraquezas, estar orando ao Senhor, pedindo: Senhor, me ajuda. Se a sua fraqueza é se irar, se a sua fraqueza é mentir, se a sua fraqueza é se entregar à prostituição, se a sua fraqueza é a prostituição, porque às vezes você se agrada de ouvir coisas que tem a ver com esse lado sexual e tudo, e tá na igreja, mas muitas vezes o pecado tá passando na sua mente, as pessoas nem sabem o que você tá pensando, mas você vai se alimentando daquilo, vai vendo coisas que não devem. Então você tem que ficar atento, eu tenho que ficar atento, nós temos que nos conhecer bem, pedir a Deus: Senhor, me avalia, me ajuda a observar a mim mesmo e reconhecer aonde estão as minhas fraquezas para que eu possa estar vigilante. Me ajuda, me fortalece, porque é aí que o inimigo vai tentar, certo? O diabo e o mundo estão do lado externo de nossa trajetória, já falei. A carne, porém, está do lado de dentro. E carne aqui é natureza pecaminosa. É essa inclinação, tá? É a nossa natureza pecaminosa.
Por isso, nesta lição, estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. 3 inimigos que nós vamos ter que enfrentar, que nós sempre enfrentamos, na verdade. Inclusive, nessa batalha não existe zona neutra. Alguém pode dizer assim, não, eu vou ficar na minha. Não, se você ficar na sua, você já está do lado do diabo. Pastor, o muro é dele. Se você estiver em cima do muro, você já está do lado dele. Se você ficar parado, você já está do lado dele, porque Deus não te salvou para isso. Deus não me salvou para isso. Deus me salvou para batalhar. Deus me salvou para fazer a obra dele. E o inimigo vai se opor a essa obra, ao querer de Deus, à vontade de Deus. Número 1, o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Nesse tópico aqui, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, ponto 1, o diabo é real, o diabo existe. Tem pessoas que acham que o diabo não existe. Ele, inclusive, quer que isso aconteça para que as pessoas não venham se aperceber sobre suas obras. No segundo ponto, vamos falar também sobre a descrição de Satanás, descrever quem é Satanás, de acordo com a Bíblia, não de acordo com o que nós pensamos. E terceiro, a identidade do inimigo. Então nós temos coisas importantes para falarmos nesse primeiro tópico. 1. O diabo é real. É real? Vamos ver? A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. Isso é fato. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. Você encontra falando sobre as ações do diabo em todos esses livros no Antigo Testamento. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus o menciona. Em seu ministério, o nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Vamos conferir. Mateus capítulo 13. Deixa eu abrir aqui para você a tela, enquanto eu estou buscando. Mateus 13, 39. Vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 39. Jesus fala sobre o inimigo, tá? Vamos lá? Olha aqui. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Então aqui Jesus está mencionando o diabo. Também Lucas 11, 18. Então agora nós vamos para Lucas 11, 18. Talvez você esteja vendo eu usando aqui, manuseando essa Bíblia, tá? Lucas 11, 18. Talvez você esteja vendo eu manuseando essa Bíblia e talvez pense assim, pastor, eu gostaria de ter essa Bíblia no meu computador, no meu notebook. O link está na descrição desse vídeo, você vai descer e vai procurar. Tem vários links, entre eles, como baixar a Bíblia que eu uso aqui no programa. Só que aí você vai ter que assistir um vídeo e nesse vídeo vai ter lá te mostrando como fazer e o link para baixar a Bíblia tá na descrição do vídeo, que você vai ter que ir lá para assistir. Só que tem uma coisa, se você só baixar o link da Bíblia sem assistir o vídeo que eu estou falando, que você tem que clicar no link aqui nesse vídeo para ir para esse outro vídeo, o que vai acontecer? Você vai baixar e não vai saber fazer nada mais. Então você tem que assistir o vídeo lá para saber as instruções. Vamos lá. Lucas capítulo de número 11, versículo de número 18. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. Então Jesus aqui, mais uma vez, menciona o nome de Satanás, justamente porque estavam dizendo que ele expulsava os demônios por Beelzebul, que era o príncipe dos demônios. 2. A descrição de Satanás. Agora nós vamos mostrar a descrição dele. As escrituras sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles, né? Então, Satanás ele tinha ali uma posição no qual o Senhor o permitiu ter. Vamos ver o que diz Ezequiel 28, 12 e 14. Eu sei que você vai falar que esse texto está falando do rei de Tiro, mas há uma comparação. Dentro dessa profecia, há também ali uma menção de Satanás, porque os aspectos que são usados para o rei de Tiro não são relevantes quando se fala em alguns pontos. Então nós sabemos que existe por trás ali também uma segunda pessoa. E essa segunda pessoa é o próprio diabo, é o próprio Satanás nesse caso. 28, 12 de Ezequiel, nós vamos agora para o Antigo Testamento.
Ezequiel, capítulo de número 28, versículo de número 12 e 14. 12, vamos lá. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor, olha aqui como é que vai falando sobre ele, de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Versículo de número... Vamos ler o 13 também. Estava no Éden, jardim de Deus. Tiro não estava no Éden, no jardim de Deus, tá? Toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e os teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estava no meio das pedras afogueadas, andava. Aí nós não vamos continuar, porque aqui é apenas para podermos ver a menção que é feita das escrituras sobre a descrição de Satanás em Ezequiel 28, 12 a 14. Em Judas 9, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Então, quando Satanás fez a rebelião, junto dele vieram outros que seguiram a sua rebelião. E isso é uma coisa que se repete, né? Às vezes tem homens ou mulheres que fazem rebelião dentro de uma igreja e saem. E sempre tem alguém que acompanha, na maioria das vezes. Sempre tem alguém que acompanha. E o que está acontecendo nesse momento? Eles estão seguindo o mesmo caminho de Satanás. Porque Deus abomina a rebelião. Deus é contra a rebelião. Ah, mas eu não aceito, eu não concordo. Pode não concordar, pode não aceitar, mas tem que sair em paz, sem rebelião, sem levar pessoas junto consigo. Mas leva. E ainda diz, não, eu não levei. Levou. Influenciou, antes de tomar a decisão, ficou lá falando no ouvido das pessoas, até que as pessoas foram convencidas que deveriam ir. Só que aí nós estamos falando de líderes que fazem esse tipo de coisa, porque chega lá e vai abrir um outro lugar, uma outra igreja. Assim foi com Satanás. Satanás se rebelou contra Deus. Mas ele não ficou impune, Deus o lançou. E junto deles vieram também ele, um anjo caído, os outros anjos caídos, mas ele é o chefe desses anjos caídos. E aí eu quero aproveitar para falar quem são esses anjos caídos. E por que eu quero falar isso? Porque existe uma corrente teológica aí que defende que os demônios não são os anjos caídos. Os anjos caídos é uma classe, os demônios são outra. A nossa declaração de fé, tá, das Assembleias de Deus, registra que os anjos caídos são os demônios. Mas há quem diga que não. Aí a pergunta que eu não posso deixar de fazer é: para que Deus criou demônios? Qual o propósito de Deus criar os demônios? Que aí Deus está criando um ser maligno diretamente. Então, nós entendemos que os demônios são os anjos caídos. Uma parte desses anjos ficaram presos na escuridão. A Bíblia vai falar sobre isso, tá bom? Pedro relata sobre isso, não me falha a memória, o próprio Judas relata sobre isso. Estão presos no poço chamado Poço do Abismo. Não é aula de Apocalipse, não é aula de escatologia, então eu não vou me alongar sobre isso, mas eles estão presos na escuridão. Mas outra parte estão soltos. São os demônios, juntamente com o próprio líder deles, que está solto também. Vai ser aprisionado no milênio, mas Satanás não está preso. Isso aqui é uma coisa que nós temos que entender. Porque como é que alguém preso vai ser aprisionado se já está preso? Então não está preso, está solto. Mas tem gente que acredita que está preso. Eu também não vou entrar nessa questão e acho também que vocês não devem entrar em discussão, quem é professor que está me assistindo na sala de aula, para falar sobre isso. Mas eu queria falar um pouquinho sobre os anjos caídos na visão, tá? Na visão e na concepção, tá? Da nossa revista. Porque a revista aqui, nesse ponto, ela tem aqui um auxílio teológico. Isso é para quem é professor, tá na revista de professor. E eu quero colocar na tela o que tá dito aqui para ler junto com vocês. Eu vou fazer isso hoje aqui, tá bom? Então vamos lá. Demônios. Quem são? Os demônios são seres que têm personalidade e inteligência. Então eles têm personalidade e inteligência, por isso eles podem nos estudar, nos observar. Como membros do reino de Satanás, é só você ver Mateus 12, 26. Eles fazem parte
do império maligno altamente, isso aqui que eu queria também, ó, altamente organizado. Eu tenho certeza que você já ouviu pregadores por um desconhecimento, tá? A gente às vezes ouve, repete também, por um desconhecimento dizer que o reino de Satanás é uma bagunça. Errado. É extremamente, altamente organizado. Satanás é inteligentíssimo. Muito mais inteligente do que eu, do que você e de que homens que foram inteligentes na Bíblia de si mesmo. Daniel, Jó, quem quer que seja. Satanás é muito mais inteligente do que qualquer ser humano. Inteligência que eu estou falando aqui. Não estou falando de um homem sendo usado por Deus com aspecto espiritual. Estou falando de inteligência humana. Ele é muito mais inteligente, tá? Então, ele tem um reino extremamente organizado. Todas as suas ações são calculadas, são pensadas, são avaliadas. Se eu atacar desse jeito, qual a consequência que pode ter? Qual o resultado que pode ter? Ele sempre vai tentar atacar nas nossas fragilidades e nos momentos. Fragilidades é aquilo que nós temos como fraqueza. Cada ser humano apresenta as suas, que são iguais a de outros também. Mas no momento também que você esteja ali vulnerável, no momento que você tenha passado por um momento ali difícil, alguma coisa, aí ele fala, bom, agora é a hora, vamos lá, tum! E aí ataca. Deu pra entender? Então ele tem um reino organizado, altamente organizado. Pronto, vamos lá. Tá? Altamente organizado, que tem autoridade sobre as potestades do ar. São os demônios, tá? Como agentes de promulgação, ou seja, que promovem dos propósitos de Satanás. Os demônios são inimigos de Deus e dos seres humanos. Tem aqui o texto, tá? Vamos continuar. Inimigo. Tá? Os espíritos demoníacos são completamente malignos, mal intencionados e estão estão sob a autoridade de Satanás. Mais uma vez, Mateus 4:10. A fim de vencer os esquemas e as tentações de Satanás e as suas forças demoníacas, o cristão deve travar uma contínua guerra espiritual contra eles. Isso está em Efésios 6:12 e é o tema da próxima lição, que é, certo, as nossas armas espirituais. Aí vai falar também do que nós precisamos como armas para vencer esses ataques. Os demônios podem causar enfermidade e doenças físicas ao corpo humano. E aí tem várias referências. Embora não possa ser afirmado de maneira nenhuma que toda doença e enfermidade sejam resultados de espíritos malignos. É importante entender isso. E aí, para finalizar, tá? Tem aí os versículos bíblicos. E isso foi tirado da Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global, Rio de Janeiro, CPAD. No ano de 2000, página 1707, nesse caso. Então eu coloquei isso aqui para você poder ter uma ideia de quem são esses anjos caídos e para não ter debate aí na sala de aula, caso você seja professor, de começar, né? Quem são os anjos caídos? Ah, não, eu acredito que Deus criou demônios para um fim específico. Não, eu não acredito nisso, não. Os demônios são os anjos caídos. Mas se tem alguém que acredita nisso, você como professor não vai entrar nesse mérito para não haver problema e tumulto na sala de aula. Ele possui poder limitado, mas possui, certo? Porém, suas ações estão limitadas, mas é visto como Deus desse século. Ou seja, dominador. O príncipe da potestade do ar. Isso está em 2 Coríntios 4:4, que ele diz que cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho. E Efésios 2:2 fala justamente sobre ser o príncipe da potestade do ar, nesse caso. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade. Ou seja, ele tem inteligência. Está em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Vamos ver isso aqui? 2 Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 3. Vou colocar aqui para vocês o texto na tela. Vamos lá. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ou seja, assim como a serpente enganou Eva, poderia estar enganando eles também. Então ele tem astúcia, ele tem inteligência. Isso aqui é importante falar, certo? Raiva. Satanás tem raiva? Tem raiva. E aí você vê, é uma coisa que Satanás tem e que muitos de nós, porque obra da carne, às vezes manifesta. E nós não podemos alimentar raiva.
Ah, mas é meu jeito. É seu jeito, mas não pode. Tem que pedir a Deus que possa haver uma mortificação. Olha aqui o texto. Apocalipse 12, 17. Vamos lá. Aqui, ó. 12, 17. E o dragão se irou-se contra a mulher. Irou-se. E foi fazer guerra ao resto da sua semente. E os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo. Você tá vendo que qual é o objetivo do inimigo? Fazer guerra contra quem? Ele foi fazer guerra contra quem? Contra os que guardam o mandamento de Deus. Não se assuste. Se você está passando por batalhas, se você obedece a palavra de Deus, porque o inimigo vai mirar em você, vai mirar em mim, vai mirar no outro. É por isso que nós precisamos de oração. Peça oração, você que é professor, peça a sua classe, estejam orando pela minha vida. Eu preciso muito que vocês me ajudem em oração. Como eu peço aqui por mim, pela minha menina princesa Ângela Manhães Luna, minha esposa, pelos filhos, netos, família. Mas eu tô sempre pedindo oração por nós dois, principalmente porque estamos envolvidos na obra do Senhor. Nós precisamos ser cobertos de oração, porque o ataque vem. E não se engane, nós vemos pessoas às vezes que acham assim, ah não, eu quero estar na posição, eu quero estar na frente, eu quero estar no ministério. Ele não entende que quanto mais ele recebe responsabilidade, mais à frente ele vai. Mais ele está agora exposto ao ataque do inimigo. Quem é um membro tem luta como membro. Quem é pastor vai ter luta como pastor. São níveis diferentes, níveis de ataque diferentes. O inimigo vai vir. Quem busca mais a presença de Deus, quer obedecer mais a Deus, tá na mira dele, tá na lista dele. Então precisa estar se preparando, precisa buscar, precisa orar, precisa jejuar, que é coisas que vamos tratar na próxima lição. Mas não podemos desconhecer isso. Desejos, ele tem, Lucas 22, 31. E vontade própria, tá? Em Isaías 14, 13, 14, 2 Timóteo 2, 26. O diabo tem vontade. Ele tá limitado, mas ele tem vontade. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele. Ele usou pronomes pessoais. Tá em Mateus 4, de 1 a 12. Jó, de 1 a 6 a 12. 2, de 1 a 4. Então nós precisamos, inclusive Mateus 4, tá falando sobre a tentação de Jesus. Certo? Mateus 4, do 1 ao 12. Tá aqui, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e tendo jejuado 40 dias e 40 noites. E vamos lembrar, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, não. Foi o Espírito Santo, tá? Depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. E aí você vai vendo ali o diabo. Jesus está conversando com um ser, uma pessoa, no sentido de ter personalidade. É nesse sentido, tá? Pessoa no sentido de ter personalidade. 3. A identidade do inimigo. Vamos lá. Interessante aqui também. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Um deles é serpente. Refere-se à sua sagacidade e astúcia. Isso aqui é interessante porque é um porquê do nome. Então, por que é serpente? Porque a sagacidade e a astúcia. Então, nós não podemos brincar. Nós não estamos aqui exaltando Satanás, os demônios. Mas sabemos da força que eles têm. Do poder limitado, mas que eles têm. Então, nós temos que estar atento com isso. Nós não vamos superestimar, nem subestimar. Ou seja, nem diminuir, nem aumentar. Mas vamos vamos olhar como a Bíblia diz, serpente. Satanás, mencionado 52 vezes, adversário opositor. Ele se opõe às coisas de Deus, à obra de Deus. Não tem como fazer a obra de Deus sem ter a oposição dele. Ah, não, eu tô fazendo a obra de Deus e olha, eu não tô vendo oposição nenhuma. Assim, minha vida tá muito boa, muito tranquila, muito calma. Então, faz uma revisão aí na sua conduta, porque tem alguma coisa errada. Pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Todos aqueles que quiserem fazer a vontade de Deus vão padecer, vão passar pela oposição do adversário, vão sofrer por causa do desejo da sua natureza pecaminosa e vai precisar lutar contra a sua própria vontade. Não tem como.
Se uma pessoa tá com uma vida muito boa, é porque ela tá fazendo a sua própria vontade, ela não tá fazendo a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, isso implica em ter que lutar contra você mesmo, através da ação do Espírito de Deus, através da graça de Deus, contra Satanás e contra o mundo. Não tem jeito. Entenda isso. Diabo aparece 35 vezes. Acusador, Mateus 4:1, Efésios 4:27. O diabo nos acusa. Você sabia disso? Você faz coisas erradas, ele tá nos acusando, olha lá. Aí, teu servo, Senhor. É, teu servo, o que teu servo tá fazendo? Olha aí como ele tá se comportando. Se não fosse a misericórdia de Deus, como é que seria comigo, com você? Porque ele tá sempre ali nos acusando. E se nós começamos a acusar pessoas o tempo todo, acusando pessoas, nós estamos fazendo a obra do diabo e não a obra de Deus. Porque Deus não está para nos acusar. Deus está para nos mostrar aquilo que precisa ser consertado. Aonde nós precisamos nos arrepender. Mas Deus não é acusador. Acusador é o diabo. Então nós não podemos fazer o papel do diabo. Porque se nós estivermos acusando as pessoas, nós estamos fazendo o papel do diabo. O diabo acusa, mostra o erro da pessoa, não para ela se arrepender, e sim para que haja punição, para que ela possa ser destruída. Então quando é que eu sou um acusador? Quando eu falo das falhas da pessoa, mas eu não estou nem preocupado que haja restauração. Agora, se eu for até ela e mostrar para ela, meu irmão, minha irmã, essa conduta aqui não está adequada, olha aqui. Ou então começa com estratégia, abrindo... Lê aqui para mim, meu querido, tá vendo isso aqui? É, pastor. Então, você reconhece que você está se enquadrando aqui? Mas há uma maneira de vencer isso através da graça, buscando força no Senhor. Se arrependa disso. Aí é uma outra coisa. Então nós não estamos aqui para fazer papel do diabo, não. Porque ele que é acusador. Maligno revela o seu caráter. Ele é maligno. A Bíblia vai falar de homens maus. Estão influenciados por quem? Por Satanás. Mas vão prestar conta das suas obras. Porque o inimigo influencia. Estão aprisionados pelo inimigo também. Porque são escravos do pecado. Porém, vão dar conta. Por quê? Porque tem a oportunidade de reconhecer Cristo. 1 João 5, 18 e 19. Dragão vermelho revela sua ferocidade. Apocalipse 12, 3. Versículo 7, 9 e 10. Tentador. A ação tentadora no campo da mentira, da imoralidade. O inimigo foi o inimigo que influenciou Ananias e Safira. Foi lá na fraqueza que eles tinham e influenciou eles a dar lugar a essa fraqueza. Que o inimigo ele não pode nos obrigar a fazer nada e nem criar o que não existe em nós. Se tem pessoas que são inclinadas para a mentira, para a ira, ele vai tentar essas pessoas com mentira, para ceder com mentira, para ceder para a ira. Mas se essa pessoa não é inclinada, por exemplo, nunca foi inclinada à questão de amor ao dinheiro, por exemplo, ele não vai tentar essa pessoa com dinheiro, no sentido de amor ao dinheiro. Por quê? Porque ele sabe que essa pessoa não é inclinada para isso. Então ele vai tentar eu e você. Fale isso na sala de aula, professor. Ele vai tentar a mim e a você naquilo que temos fraquezas. E nós precisamos vigiar. Porque essas fraquezas elas vão nos acompanhar até o final da nossa vida. Só que em Cristo elas são mortificadas. Mas você tem que estar orando, você tem que estar jejuando, você tem que estar lendo a palavra e praticando, você tem que estar vigiando. Porque senão elas se manifestam. E tem pessoas que nem ligam para a fraqueza. Ah, não importa. Esse é meu jeito. E o inimigo só está vencendo. Então ele é um tentador. Campo da mentira e imoralidade. Está aí Atos 5, 3, 1 Coríntios 7. Enganador. Engana. O que Eva falou quando Deus a confrontou? A serpente me enganou. Mas ela não foi forçada. Ela cedeu por vontade própria. Decisão dela. Vontade. Decisão dela, ela decidiu ceder. Então nós não podemos ceder, até porque fomos livres da culpa do pecado e somos livres do poder do pecado. Veio uma libertação, e conhecereis a verdade vos libertará. Fomos libertos dessa escravidão do pecado. Então não podemos viver uma vida cedendo. É por isso que lemos Romanos capítulo 6, no início aqui na leitura bíblica, da lição de hoje. Beelzebul, chefe dos demônios. Ele é o principal dos demônios. É ele que comanda. Lucas 11, 15. Belial, pessoa má, sem valor. Ele também é chamado de Belial.
certo? Juízes 19, 22, 1 Samuel 30, 20 e 2 Coríntios 6, 15. Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Ele não está brincando. Ele existe. Não podemos desconsiderar seus intentos. Agora, precisamos também nos responsabilizar pelos nossos atos. Porque muitas vezes o que nós dizemos é: ah, foi o diabo, mas foi o diabo porque eu permiti. Foi o diabo porque eu aceitei a tentação. Eu aceitei a influência. Então o inimigo tentou, mas eu aceitei. Então eu sou o responsável. Que as pessoas querem colocar culpa no inimigo. Aí eu vou usar aqui como uma ilustração algo que vocês vão achar até engraçado, mas tudo bem. Certa feita, o pastor Cláudio Duarte, aquele que dá ensino aí para família, trabalha na área de famílias, ele falou que uma pessoa falou que o devorador, o diabo, tinha gasto no cartão, né? O inimigo, né? Foi o inimigo. Aí o pastor pediu para trazer a fatura e olhou a fatura, né? Só ele contando, né? Para poder uma ilustração. E aí falou assim: ah, mas eu não tô vendo nada comprado aqui em nome do diabo, eu não vi nenhuma compra do diabo. Pastor, vigia, pastor. É claro que não foi o diabo, quem comprou fui eu. Então quem comprou foi você, não foi o diabo. Você deu lugar pro diabo. Vou mostrar o texto aqui para você agora. A Bíblia manda não dar lugar pro diabo. Tá aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar para você. Deixa eu colocar o texto na tela. Enquanto eu tô procurando, eu vou colocar a tela aqui para você. Vamos lá. Não dê lugar ao diabo, certo? Se eu der lugar ao diabo, ele vai fazer o que ele quer fazer. Tá aqui, ó. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 27. Inclusive, ele fala isso depois de falar: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí ele diz: não deis lugar ao diabo. Ou seja, o que ele vem falando aqui tem a ver com dar lugar ao diabo. A ira também. Quando alguém dá lugar à ira, está dando lugar ao diabo. Não importa, alguém vai dizer: ah, mas foi ele que mirou. Mas foi você que deu lugar. Ele tem a parcela dele e você tem a sua. Só que o problema é que nós usamos desculpa. Nós usamos desculpa para não reconhecer o nosso erro. Então, ainda que alguém tirou, você precisa entender que não tem como você usar isso como desculpa para poder não se arrepender. Você tem que se arrepender. Não, ele mirou, mas acontece que... Então, quando há arrependimento, a pessoa não vai falar o que fizeram. Ela vai falar: eu pequei, eu errei, eu dei lugar. Acabou. Foi o que Davi fez. Quando Natan é usado para ele, pelo Senhor, e confronta Natan, confronta Davi, Davi diz assim: pequei contra o Senhor. Isso é arrependimento. Agora, remorso não. Remorso é o medo do que vai vir contra nós. Aí a gente procura o quê? Motivos. Ah, foi a serpente. Ah, foi a mulher que tu me deste. Coisas desse tipo. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Mas o inimigo, ele é cruel, natureza cruel, perversa, destruidora do nosso inimigo. Ele está aí para poder. É claro que João, capítulo 10, versículo 10, né, que nós usamos, né, o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Ali, o texto não está tratando do diabo, ali está tratando dos falsos pastores, dos falsos mestres, dos falsos líderes, tá? Daquele que não tem compromisso com as ovelhas. Só que aqueles que não têm compromisso com as ovelhas são usados pelo próprio inimigo. Então, aquelas características também são peculiar ao diabo, que Jesus naquele texto ele não está tratando do diabo, tá? Jesus está tratando das pessoas que não têm compromisso, tá? Lideranças que não têm compromisso. Se você ler o texto, você vai ver que é disso que está tratando. É só pegar um comentário sério que vai mostrar o que Jesus está tratando. Porém, aquelas características são do diabo. Então, eles estão apresentando as características de quem eles servem. Falsos líderes apresentando as características de quem eles servem. Eu vou até mostrar para vocês, né? Porque já que eu toquei no assunto, para não ter problema. Versículo 8. 10:8 de João. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ele tá usando no plural. Todos que vieram antes de mim. Ele não tá falando aqui de demônios. Tá falando de pessoas. Inclusive eram os fariseus, os religiosos da época. Estão apanhando à vontade. Mas as ovelhas não os ouviram. E gente que veio antes também. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Aí ele vem, o ladrão, ele já tinha falado do ladrão, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, tá aqui. O ladrão não vem senão para roubar,
matar e destruir. Ele usa aqui uma figura de linguagem. Eu vim para que tenham vida e abundância. Levando em consideração o contexto, Jesus não está falando do diabo aqui. Mas nós sabemos que o diabo também veio para roubar, matar e destruir. Então, quem veio para roubar, matar e destruir é o inimigo. E pessoas que servem os seus intentos apresentam as suas próprias características. Só que João 10 não está falando do diabo propriamente dito, apesar de podermos fazer uma ligação com certeza sobre a pessoa dele, tá? Sobre a pessoa dele nós podemos fazer essa ligação. Só que eu estou mostrando que o texto está tratando dentro do seu contexto, só para você poder saber. Sinopse do tópico 1. O primeiro inimigo do cristão é o diabo e é descrito na Bíblia como um ser real. O diabo é real, não é imaginário, não é uma invenção. Ele é real. Inclusive, talvez alguém possa fazer uma pergunta que está aqui na Revista dos Professores, na página 37, ampliando o conhecimento. Como é que Deus, como Senhor soberano, permitiria a existência de tamanha oposição? Porque o diabo é um opositor. Como é que Deus permite isso? Certo? Na estratégia da redenção, preste atenção nisso aqui, a tolerância divina quanto à oposição satânica só é provisória. Temporária. Não faz parte do processo da redenção da humanidade, mas ele permite. Foi ele que foi lá tentar, e Deus permite ele estar aí no curso da história durante um tempo. Deus não está secretamente por trás das obras de Satanás. Não está. Se tem alguém que defende isso teologicamente, está errado. Dizer que Deus é o autor do mal e que ele está por trás disso, ele não está por trás disso não, tá? Embora possa obrigar tais obras a concorrerem para a redenção do homem. Ou seja, o Senhor pode usar o inimigo para um intento que ele quer. Deus pode fazer isso? Pode. O diabo pensou que estava destruindo Jó e, na verdade, os ataques de Satanás contribuíram para uma intimidade maior de Jó para com Deus. Lá no final do livro nós vemos isso. Então Jó está sofrendo no livro dele provação, permissão de Deus para passar naquilo, mas também está sofrendo ao mesmo tempo tentação, porque o diabo foi para destruir, mas ele não conseguiu. Certo? Então, mas não há nada em comum entre Satanás e Deus. Guarde isso. Então, não há nada em comum entre Satanás e Deus. O primeiro inimigo do cristão é o diabo, descrito na Bíblia como um ser real. Ele é um inimigo, Deus permite ele atuar, mas ele não vai triunfar. Certo? 2. O segundo inimigo do cristão, a carne. E aí, nesse tópico, nós vamos estudar 3 pontos. Primeiro, o conceito bíblico de carne. Segundo, a carne no Novo Testamento. Terceiro, a perspectiva doutrinária da palavra carne. Vamos entender tudo isso durante esse tópico aqui. 1. Conceito bíblico de carne. Vamos lá. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. 4 definições. No português aparece como carne, mas tem significados diferentes. 1. O tecido muscular do corpo humano e dos animais. Isso está em Gênesis 2:21. Nem todas as referências eu tenho como ler, tá? 2. O corpo humano inteiro. Tá em Êxodo 4:7. Já temos 2 referências à carne, mas tem significados diferentes. Primeiro, tecido muscular do corpo humano e dos animais. Segundo, o corpo humano inteiro, completo. Terceiro, o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade. E aí, estamos falando de fragilidade humana. Mortalidade. Salmo 78:39. E no quarto, a natureza humana pecaminosa, que está em Gálatas 5:19 e Gálatas 6:8. Aí já é um aspecto que tem a ver com o pecado em si. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância, que está em 1 João, capítulo 2, versículo 16, e é justamente a exposição bíblica que eu estou fornecendo para vocês para assistir no final desta aula, tá? Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões. Glutonarias, que quem me assiste aqui no canal sabe que vai além da questão de comer com demasiadamente. A glutonaria estava ligada também a bebedeiras, a orgias sexuais, tudo junto. Agora, é claro, você não pode ser viciado em comida. Viciado em comer. Também tudo que é vício
É errado, é pecado, claro. Mas eu digo assim, o comer, assim, a pessoa numa refeição, comeu além, aí não quer dizer que ele pecou. Mas tem gente que é viciado nisso, né? Tem uma satisfação total só na comida. Aí vai trazer prejuízos para sua própria vida. Então, glutonarias, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas, tudo isso está dentro do campo da concupiscência da carne. Tudo dentro do campo da concupiscência. Não é concupiscência, é concupiscência, tá? A palavra certa é concupiscência, não concupisciência. Não tem a ciência, não tem, ciência, não ciência, tá? É que a gente fala rápido, então às vezes a gente pode errar, realmente. Até eu. Mas eu tento sempre, quando leio essa palavra, tentar ficar ali. Porque estamos tão acostumados com o final, a palavra ciência, que a gente pode falar concupisciência. E não é concupisciência, é concupiscência, tá? A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência. É o egoísmo em grau elevado. E aqui é perigosíssimo. Hedonismo, essas coisas. Perigosíssimo. Por quê? Porque a concupiscência da carne faz com que as pessoas não tenham limite. E agora, com movimentos, ideologias defendendo que as pessoas podem fazer o que quiser, a coisa fica mais difícil ainda. Porque o ser humano já tem essa tendência. E aí tem alguém incentivando a fazer. Incentivando a fazer. E aí Paulo trata disso, o apóstolo Paulo fala sobre isso, lá na sua carta aos Romanos, e eu tô falando com vocês e me veio à mente, eu quero colocar essa referência para vocês aqui. Paulo, nesse texto que eu vou mostrar para vocês, de Romanos, capítulo 1, a partir do 28, o capítulo 1 ele tá tratando disso. Ele vai falar que as pessoas não quiseram reconhecer Deus. E aí no versículo 28, fazendo as suas vontades. Aí no versículo 28 diz assim: e como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E aí alguém vai falar assim: como assim entregou a um sentimento perverso? Tirou o bloqueio. Dentro da teologia tem uma coisa que nós chamamos de graça comum. E por causa da graça comum, o ser humano ele não tem permissão de se autodestruir totalmente. Só que há momentos que Deus tira isso, essa graça comum em algum aspecto. E aqui é o que está acontecendo. Deus nos entrega um sentimento perverso. Tipo assim, vocês querem pecar? Então vocês estão aí, liberados. Então Deus está incentivando o pecado? Não, Deus está entregando o ser humano a si mesmo. Faz o que você quiser. E o ser humano entrega a si mesmo, sabe o que ele faz? Ele se destrói, autodestrói. Aí olha o que acontece aqui, Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, quer dizer, caluniadores, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis no contrato, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Ele continua falando, tá? Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os quais tais coisas praticam. Aí aqui que tá a parte que eu gostaria de mostrar para vocês, mas mostrei o contexto. Não somente as fazem, mas também consentem que os outros fazem. E é isso que as ideologias fazem. Elas incentivam as pessoas a fazerem o que é errado. Então imagine, a concupiscência da carne manifesta-se do jeito que tá aí nesse texto que eu li para vocês. Só que não é só se manifestar, é gente incentivando isso. E a igreja precisa entrar na contramão disso, com uma conduta totalmente contrária a essa, com um ensinamento totalmente contrário a esse. E é por isso que vem a perseguição. E é por isso que vem os cancelamentos aí usados hoje, essa palavra, né? A nível de rede social, vamos cancelar. Justamente por quê? Porque as palavras do Senhor vão contra essas atitudes. E as pessoas não querem ouvir isso. Elas querem falar. Aí eles dizem que nós somos intolerantes. Que é uma intolerância. E aí começa a nos taxar de um monte de nome. Justamente por quê? Porque eles querem fazer o que eles querem, mas eles também querem incentivar pessoas a fazerem, porque se muitas pessoas fazem, ninguém é condenado por um pelo outro. Deu para entender isso? Se há uma liberdade, e se essa liberdade é ampliada, e se todo mundo faz, como é que um vai falar do outro se ele também faz? Essa é a ideia. Mas se tem um grupo que não faz,
isso aborrece eles, chateia eles, faz com que eles fiquem enfurecidos. E aí eles se levantam contra. Então é isso que a concupiscência faz. A expressão revela que não há critério ou norma moral, num contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência. O que você quer fazer? O que você está sentindo vontade de fazer? O que você quer fazer? Então faça. Eu tenho falado com a minha esposa que se Deus não tiver misericórdia, se Deus não tiver misericórdia de nós, muitos de nós ainda vamos viver para ver, né? Porque isso já acontece em ambientes fechados, em lugares públicos mais fechados. Enquanto os bailes aí, a prostituição aberta, o ato abertamente para todo mundo ver. Mas eu já falei para minha esposa que se Deus não tiver misericórdia, nós vamos presenciar isso como uma coisa normal no meio da rua. Ato sexual no meio da rua, se Deus não tiver misericórdia. E aprovado por muitos, e muitos vão bater palma, incentivados por muitos. Ah, pastor, mas isso já acontece em um lugar ou outro. Não, eu tô falando abertamente. Como você tá andando lá na rua, abertamente normal, e ter um ali, outro lá, e assim. Se Deus não tiver misericórdia. Porque existe nos dias de hoje a promoção do que é imoral, do que é errado. Não apenas se faz, se promove. E isso é um perigo terrível. Então a igreja precisa entrar como sal, como luz, porque ela foi chamada para isso. 2. A carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, isso é carne, que o termo que é traduzido é sarx. É uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, a parte de Deus, degradada, sem a presença do Espírito Santo. Aí coloquei uma nota aí para vocês. Carne não é o corpo humano. Em muitos textos no Novo Testamento, não está falando do corpo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, e nós até repetir isso. Eu já vi pessoas fazerem o seguinte: nessa carne aqui não há nada que presta. Não é o corpo, é a natureza que está usando, né? Nos influencia, e nós usamos o corpo para poder praticar. Mas é a influência, é essa influência que nós temos por causa da natureza pecaminosa. Temos uma inclinação, a Bíblia chama de inclinação. Então não é o corpo. Já tivemos lições da escola dominical que provou pra gente que o corpo é neutro. Ele tanto pode ser usado por Deus, se nós tivermos tido um novo nascimento, certo? Como também pode ser usado pelo inimigo. Ou seja, estamos ali realizando o desejo da nossa carne. Então, o corpo vai ser influenciado por quem é Senhor. Quem é o nosso Senhor? Quem é o seu Senhor? O pecado? Então, ele vai fazer tudo que é errado. O Senhor Jesus? Então, você vai fazer tudo aquilo que deve ser feito de acordo com o que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Então, carne, em muitos textos no Novo Testamento, não é corpo. É a inclinação para o mal. Isso é carne. Certo? Essas cartas, em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. Está lá Gálatas 5, 19 e 21, Colossenses 3, 5 e versículo 9. Eu não tenho tempo hoje para ler. É um texto que nós conhecemos bem. Acabei de ler Romanos aí mostrando também o que pessoas que são escravas do pecado fazem, né? E o cristão não pode agir desse jeito. A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos. Então a carne não é o corpo, não é o corpo que se opõe a Deus. É a inclinação que é manifesta, ou manifestada, melhor dizendo, através do nosso corpo. Mas é essa inclinação. Então a carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. Buscando o quê? Independência, autossuficiência. A carne se manifesta com autossuficiência. Não quero regra. Quero fazer o que eu quiser. Quero fazer do meu jeito. E aí alguém diz, não, pastor, mas mesmo tem gente que não é cristão que não vai se entregar à prostituição. É verdade? É verdade, mas ele se entrega a outras coisas. Porque pecado é pecado. A questão é o porquê as pessoas se entregam.
porque são culpadas e condenadas, e por serem culpadas e condenadas, elas têm a influência, elas têm a natureza pecaminosa, elas são escravas do pecado. Quando Adão e Eva desobedecem, eles receberam a sentença, morte, que é separação. Separação espiritual, separação eterna e separação até física. Porque quando o ser humano morre, é uma separação física. Da alma e do espírito, do corpo físico. Então há uma separação também. Então morte sempre vai falar de separação. E por causa do pecado, nós temos essa inclinação. Mas os que estão em Cristo, essa inclinação é mortificada. Mas isso é um processo que precisa acontecer diariamente. E aqui eu não estou falando de libertação. Libertação é quando alguém é escravo, preso. Não. O cristão não está preso mais. Ele está solto. Mas ele pode ser influenciado ainda pela sua natureza pecaminosa. Então, por isso, existe a santificação. Nós vamos falar mais disso na próxima aula, aula 6. Tá? A carne opõe-se a Deus, aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente. Eu já falei, né? Então, como se o ser humano fosse Deus. Aí tem aí, mais uma vez, ó. A carne não se refere ao corpo humano, mas sim à natureza pecaminosa, que é a inclinação para o mal, utilizando o corpo humano como instrumento. É isso que a carne faz. 3. A perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Natureza. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, 1 Coríntios 15, 39, mas também à natureza pecaminosa, Romanos 8, 6. É importante entendermos essa diferença. Carne, natureza pecaminosa. Carne, corpo humano. A natureza é a inclinação que passamos a ter depois que Adão e Eva pecaram, e por causa disso, como descendência deles, nós também temos essa natureza. E estávamos debaixo da condenação. Mas em Cristo, Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nós não estamos mais debaixo dessa condenação. Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa ter sentidos diferentes, não há razão de confundir-se entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa, pois o que é produzido pela natureza pecaminosa logo é reconhecido, como, por exemplo, a idolatria. É uma obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa. Gálatas 5:20. Então, a idolatria é uma obra da carne, ela é vista através das ações. Uma coisa que eu queria dizer para vocês aqui é que a natureza pecaminosa, ela é totalmente destrutiva. E totalmente oposta a Deus. Quer ver uma coisa? Humanamente falando, se eu estiver pensando coisas erradas na minha mente, você consegue saber? Não. Então, isso tem a ver com a minha natureza pecaminosa. Então, não necessariamente eu preciso expressar com o meu corpo, visualmente, algo que eu esteja cometendo de errado, porque eu posso estar cometendo na mente. A cobiça, eu posso na mente. Pensamentos imorais na mente. Tudo na mente. Então você pode não ver, mas Deus está vendo. Isso é natureza pecaminosa. Agindo, trabalhando. Certo? Na minha vida, eu dando lugar a ela. Agora vamos lá. Ó. Pra uma imagem para você ter uma ideia. Corpo antes de Cristo. Usado pelo pecado. Depois de Cristo. Para agradar a Deus. Isso significa que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. É Romanos 6, 12 e 13. Eu já li no início. Não usei os membros do corpo como instrumento de iniquidade, ou seja, instrumento de pecado. Deus não quer que eu use a minha boca como instrumento de pecado. Deus não quer que eu use meus olhos como instrumento de pecado. Deus não quer que eu use a minha mente como instrumento de pecado, ainda que ninguém saiba o que está passando aqui, mas Deus sabe, instrumento de pecado. E é por isso que às vezes eu me acomodo, porque ninguém sabe. Ninguém viu. Ninguém ouviu. Então eu me acomodo. Nós estamos vivendo uma época, por causa dessa questão da aceitação, que muita gente quer ser aceito pelos outros. Então tem medo da não aceitação. Tem necessidade de aprovação dos outros. Então, devido a gente estar vivendo esses dias onde as pessoas buscam desesperadamente ser aceitas pelos outros, até mudam comportamento, não é só os jovens não, não é só os adolescentes não, adultos também, mudando o comportamento para ser aceito.
nós, devido lidar com esse tipo de coisa, nós esquecemos da esfera espiritual. Então, se os homens nos aceitam, tá tudo bem. Do outro lado, como nós lidamos muito na esfera humana, nós nos preocupamos com o que os homens sabem. Ah, se ninguém sabe, eu tô bem. Mas Deus sabe. Então, lembre-se que o seu Criador tá vendo tudo. Ninguém tá vendo o que você pensa, mas Deus tá vendo. Ninguém tá vendo qual é a intenção do seu coração. Às vezes as pessoas, Ananias e Safira, para o grupo da igreja que viu eles ofertarem, eles não eram obrigados a fazer aquilo, eles fizeram de livre e espontânea vontade, mas fizeram com engano, porque reteram parte dizendo que estavam dando tudo. Ninguém mandou eles dar tudo, eles nem precisavam vender a propriedade. Mas as pessoas acharam que eles estavam fazendo algo e provavelmente seriam aplaudidos. Mas Deus estava vendo que não. Então eu posso chegar na igreja e dar uma oferta, mas a motivação da minha oferta é ruim. Eu estou esperando alguma coisa em troca daquilo, tanto com Deus como com alguém. Alguém saber. Tá entendendo? Então eu posso... Pessoas podem estar ajudando na obra de Deus com uma intenção própria. Com fim em si mesmo. Fazendo isso aqui pro pastor me ver. Mais cedo ou mais tarde ele vai botar meu nome aí para botar como candidato do ministério. Isso é errado. Deus está vendo. Ainda que o pastor vai levar, pode até levar, mas o que vai acontecer? Deus está vendo a intenção. Não foi um ato de amor. Tava pensando nisso. Ah, não, mas aí eu no ministério vou poder fazer mais. Não, 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 não. Eu vou me gloriar daquilo. É uma conquista pessoal. Não tem nada a ver com o chamado de Deus. Irmãos, Deus nos conhece antes de nascer. O que Deus tem para nós já está preparado, já foi programado antes de eu nascer. Então as escolhas não são... Eu faço algumas escolhas terrenas, faço. Mas a escolha para a obra dele, para a vontade dele, não é eu que escolho. Não sou eu que escolho ser pastor, não é alguém que escolhe ser presbítero, não é alguém que escolhe ser evangelista, não é alguém que escolhe... Não é você que escolhe ser professor, mestre, ser usado. Não, não é pregador. Não é você que escolhe, é o Senhor que escolhe. E se você estiver na posição que não foi Deus quem escolheu, você pode até ter um aparente sucesso, mas você não tem a aprovação de... Ah, mas Deus viu a intenção do coração da pessoa. Intenção essa de promoção pessoal. Não tem nada a ver com as coisas de Deus, irmãos. Quem está numa posição porque se escolheu, nunca vai ter a motivação correta. Nunca. Guarde isso. Nunca. Ainda que tenha gente que avalie e diga, não, tá certo, Deus está dizendo. Não, tá errado. Ele só está nessa posição porque ele quis estar por si próprio. Conquista pessoal, desejo dele, para favorecer a ele ou a ela. Deus conhece. Deus vê. Então não é corpo, é natureza. Agora o corpo passa a ser usado para as coisas de Deus. Sempre. Sinopse do tópico 2. O segundo inimigo do cristão é a carne. Pode se referir ao corpo, mas também à natureza humana caída. Então guarde sempre isso. Tópico 3. O terceiro inimigo do cristão, o mundo. Aqui nós vamos falar sobre as perspectivas bíblicas da palavra mundo. Tem significados diferentes também. 3 níveis de vícios infames e vencendo o mundo. 1. Perspectivas bíblicas da palavra mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. É isso que eu e você... Deixa eu falar uma coisa aqui. É isso que eu e você precisamos entender. No original, a palavra é a mesma. Porém, aí é traduzida pra gente, tá? Só que ela tem, tá? No original, tem palavras. Só que é traduzido pra gente, às vezes, pela mesma palavra. Só que tem sentidos diferentes. E nós temos que nos ater ao contexto. E é por isso que eu falo pra vocês... Faça o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Eu ensino as etapas dentro do estudo bíblico. Eu ensino métodos sobre como você estudar a Bíblia. Quer estudar a história de um personagem? Método biográfico. Quer estudar sobre um tema? Método temático ou tópico. Quer estudar uma síntese?
tá? É uma síntese, no caso, né? É um método resumido, você quer fazer um resumo, né? Então, método sintético, e por aí vai. Então, invista em você. O valor, se você abrir mão de 2 lanches, você já compra, investe no seu curso. E aí você vai aprender coisas, porque isso tudo tem muito sentido. E aí tu lê a palavra mundo, e aí quer dar o sentido para mundo igual em todos os textos. Não tem o mesmo sentido. É igual quando a Bíblia usa algumas figuras de linguagem, fogo. Aí toda vez que vê fogo, alguém vai associar o fogo ao Espírito Santo. Não é Espírito Santo naquele texto. Às vezes é juízo, às vezes não é juízo, às vezes é fogo, fogo. Só isso. Fogo, fogo. Então nós precisamos entender isso. Então o link está na descrição do curso, como facilitar meu estudo da Bíblia. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. Primeiro, terra, a terra. Salmo 24:1. Minha é a terra, toda a sua plenitude. 2, o conjunto das nações conhecidas. Também fala-se mundo. 1 Reis 10:23. Terceiro, a raça humana. Salmo 9:8, João 3:16. Raça humana, a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira, não é mundo, a criação em si, montanhas, árvores, não, é ser humano. 4, universo, Romanos 1:20. 5, os que se opõem a Deus. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. Que isso, pastor? Que história é essa que tem o diabo como chefe? Vamos botar na Bíblia, irmão, porque senão pode ter gente que se ofenda, né? Então vamos para a Bíblia. A gente se baseia pela Bíblia, é a nossa regra de fé e prática. Você sabia que antigamente o seu Deus e aquele que te governava também era o diabo? Você cristão, você era governado pelo diabo, eu também. Nós éramos tudo governado pelo diabo. Quer ver? Vou botar aqui, Efésios 2. Paulo fala aqui com isso com profundidade. Além dos textos que o comentarista colocou ali, João 12:31 e 15:18. Mas olha aqui, ó. Efésios 2:2. Em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, tá? Mundo aqui, novamente, como sistema. Segundo o príncipe da potestade do ar, é ele que governa, tá? Ele que influencia esse sistema. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, mas operava em nós antes. Versículo 3. Entre os quais todos nós. Ah, mas eu nasci no lar evangélico, mas também era governado por Satanás. Culpado e condenado, teve que se arrepender. Em algum momento da sua vida, você teve consciência de se arrepender, senão estava governado por Satanás, tá? Entre os quais, que ninguém nasce crente não, tá? Mesmo que nasça no lar evangélico. Entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne. E é aqui que tem pessoas que não entendem. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre aprendendo sobre a salvação. Importantíssimo para assistir. Tá lá na playlist Bases da Fé. Se você procurar aí, você vai achar. Aprendendo sobre a salvação. As pessoas, às vezes, lidam muito com isso aqui. Antes, andávamos no desejo da carne, fazendo a vontade da carne. Aí tem pessoas que dizem assim, não, mas eu não sou tão mal assim. Porque assim, eu não sou um estuprador, eu não sou um bêbado, eu não sou um homicida. Tá, aí ele se compara com outras pessoas, ele não se compara com a lei de Deus. Na lei de Deus diz que nós éramos culpados e condenados. Ou quem não está em Cristo é culpado e condenado. Ser bêbado, ser homicida, ser estuprador, desculpe, é consequência de quem a pessoa é, culpado e condenado. Acabou. Então Deus vai enviar as pessoas para o inferno por causa do seu estado, culpado e condenado. As suas obras vão testificar contra elas mesmo de quem elas são. Mas a questão é culpado e condenado. Ah, não, mas eu não bebia, eu não fazia determinadas coisas, mas também era culpado e condenado. Precisa de Jesus. A única forma de se livrar da condenação é aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Então diz que antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha aí, ó. Pensamentos. Pensávamos e fazíamos. E alimentamos pensamentos que não devemos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então entenda isso. O comentarista foi bem acertado, nosso pastor Ziel Gomes, falando sobre isso.
muito importante, os que se opõem a Deus. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. João 12, 31, 15, 18. Então eu não quero ter o diabo como chefe. Viver na impiedade e ter o diabo como chefe. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever duas grandes realidades. De modo geral, mas ela usa a palavra mundo para tudo isso. Mas de modo geral, duas realidades. Quais são? A, o planeta Terra em que habitamos. Isso é mundo. Salmo 19, 4. B, as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. E é mais isso que o Novo Testamento vai tratar ali. A passagem de João 2,15, quando diz para não amarmos o mundo, que eu trato aqui, então assista, final dessa aula tá lá esse vídeo de recomendação. A ideia é de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames, como eu mostrei em Efésios 2, 2 e 3, e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Então eles estão na contramão do propósito de Deus. Deus, quando criou Adão e Eva, não criou para viver na prostituição, nos vícios, nas drogas, na bebedice. Tudo isso é vício, né? Mas ele não criou, só estou descrevendo, mas ele não criou na ira, na porfia, na inveja, na contenda. Ele não criou Adão e Eva para isso, não. Mas quando eles desobedecem a Deus, eles se inclinam para isso. E agora passa a viver uma vida inclinada para isso. E em Cristo, ele nos quer inclinado para a sua vontade, para obedecer. É fácil? Não. Não é fácil não, irmãos. Viver uma vida em santificação não é fácil. Tem horas que nós pecamos, tem horas que nós erramos, tem horas que nós olhamos para nós e nos sentimos tristes porque nós não conseguimos, mas nós temos que nos voltar para Deus e dizer: Senhor, me ajuda, me dá graça. Graça é um favor imerecido e força capacitadora. É através da graça que você é capacitado para conseguir. A graça não te obriga, ela te capacita apenas. Você toma posse de poder conseguir se você quiser. Em Cristo, é claro. Então isso é importante falar aqui. Mas as pessoas, a palavra mundo é a contramão das coisas de Deus. Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E aí nós vamos tratar disso no próximo ponto. 2. 3 níveis de vícios infames. Vamos lá. A concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante de sua jornada. Todos nós estamos sujeitos a isso, mas precisamos ter nossa carne mortificada. Natureza pecaminosa. A concupiscência da carne. E aí é interessante, porque quando nós falamos que temos que ter a nossa carne mortificada, com concupiscência da carne, que tem a ver com a natureza pecaminosa, nós entendemos que não basta. Alguém fala assim, né? O Senhor falou de forma figurada, né? Sobre a questão dos olhos, né? Melhor da mão, do pé, da perna, arrancar. Mas veja bem, arrancar os olhos não vai te fazer parar de pecar. Pode fazer você parar de pecar através do que vê, mas vai ter outras formas de pecar. Então, o que Jesus queria mostrar ali era a gravidade do pecado, da natureza pecaminosa que habita em nós. É a gravidade. E nós temos como tirar, no sentido de deixar de olhar, deixar de fazer. É nesse sentido. Então, concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída. Todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. Mas, infelizmente, um cristão pode cair na concupiscência da carne. Porque antes de Cristo ele era dominado por determinada coisa. E em Cristo essa coisa deve estar mortificada. Não é um interruptor que quando você aceitou Jesus acendeu e acabou. Não é isso não. Você vai lutar contra isso. Só que conforme você se aproxima de Deus, isso passa a ser enfraquecido. Mas se você descuidar, isso passa a ser fortalecido. Se você alimenta isso na sua mente, vai fortalecendo mais ainda e daqui a pouco você cede. Você vai ceder, eu vou ceder. B. Concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo o que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas. Você vê, então, o diabo usa o mundo para poder te tentar, te influenciar. E ele já sabe em que parte você tem fraqueza. Então ele vai usar o mundo naquela parte para te chamar a atenção. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia. Músicas, filmes, literatura, a arte para ceder aos desejos carnais. Pessoas que têm a fraqueza da ostentação,
Aí tá vendo lá algum filme, algum vídeo, alguma coisa. Aí passa alguma coisa que acaba se relacionando àquilo, aí o inimigo lança o dardo. E aí? Você merece isso. Você tem direito disso. E aí a pessoa, em nome, usando a palavra de não, eu tenho direito, eu vou comer o melhor dessa terra, até que o texto de Isaías não está tratando disso, o melhor da terra ali era Deus não enviar a praga e eles poderem desfrutar da promessa que Deus já tinha dado. Não tem a ver com ostentação, riqueza em abundância, aonde não há falta de nada para todos. Não é isso que o texto diz. Aí, em nome disso, ele usa até textos bíblicos para se defender. E aí acaba usando maneiras erradas para conquistar coisas para poder ostentar. Concupiscência dos olhos. Tem a ver com a cobiça. Tudo começa pela cobiça. Bota os olhos e quer. Lembra da mulher de Potifar? Botou os olhos em José e desejou José. Nós temos que ter muito cuidado com os nossos olhos. Porque às vezes colocamos os olhos em alguma coisa e logo diretamente vem, logo o inimigo usa aquilo como uma tentação, que ele já sabe que aquilo é uma fraqueza, e nós precisamos pedir: Senhor, guarda minha mente, desfocar daquilo, começar a pensar em outra coisa, para que você não seja, porque senão você começa a alimentar aquele pensamento. Você viu alguma coisa e começa a alimentar, até o ponto que aquilo te domina de uma tal maneira que você tem que consumar o ato. Seja o que for, não tô falando só da área sexual não, tá? Pode ser a pessoa vai alimentando ali alguma coisa contra alguém e, de repente, no momento que ela tem a oportunidade, ela fala um monte de coisa para aquela pessoa. Primeiro foi trabalhado na mente. Depois ela botou para fora. Externalizou. Pecou. Já vinha pecando na mente direto e não repreendeu. Não se arrependeu do pecado. Então, cuidado com o que se passa na sua cabeça. Fale isso para os irmãos da igreja. Os alunos. Cuidado. Porque o pecado está sendo gerado na tua mente. E depois você vai praticar ele. Ah, não, eu não pratiquei. A pessoa nem chegou a ver. Mas Deus viu que você pecou, então você tem que pedir perdão para ele. Você não fez nada para a pessoa diretamente, mas contra Deus você pecou. Porque todo pecado é contra Deus, não é contra a pessoa. Pessoa a gente ofende com o que a gente faz. Mas pecado é transgressão contra Deus. Contra Deus. Davi disse: contra ti, somente contra ti pequei. Ele matou Urias e adulterou com Batseba, mas ele diz para Deus: eu contra ti pequei. Mas matou Urias? Matou, porque foi ele que mandou botar ele na frente de batalha intencionalmente, sabia que ele ia morrer, com a intenção de matar, dele morrer, certo? A cobiça dos olhos. Então, cobiça, podemos alimentar sem ninguém saber. Uma das coisas mais terríveis. Uma armadilha. Soberba da vida. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado. Está no campo da ostentação também. Denotando seu egoísmo, vanglória e ateísmo até mesmo. Descrer de Deus. É o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada. Todas essas coisas aqui têm a ver com o homem que não serve a Deus. Porém, o homem que serve a Deus e a mulher, eles tiveram uma transformação. Eles não podem mais ser dominados por isso. Mas vira e mexe, nós estamos sendo pegos por alguma coisa daqui. E temos que pedir a Deus para nos livrar dessas coisas. Santificação. E caminhando para o final, 3, vencendo o mundo. Há um sistema carnal que age sobre o controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva ao céu por meio das ideologias anticristãs, já falei delas, estilos de vidas que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do evangelho. O que está formando? Como é que o seu caráter está sendo formado como um cristão? Do que você está se alimentando? Pode parar para pensar. Se você vê programações na TV que vão contrário àquilo que Deus quer, o seu caráter está sendo formado, seus hábitos estão indo nesse caminho. Não tem como se alimentar dessas coisas e não ter nenhum prejuízo. Sempre vai ter prejuízo. Então pense bem no que com que você se alimenta. Eu não estou vindo aqui fazer uma proibição que você não pode assistir TV, não pode. Não é nada disso. Mas cuidado com o que você se alimenta. Cuidado com as suas companhias, com o que você anda ouvindo. Porque você vai repetir, replicar, reproduzir atos daquilo que você convive, daquilo que você vê. Cuidado! Isso não nos edifica em nada. Determinadas programações não nos edificam em nada. Para que vamos assistir? Mas tem gente que acha que está imune, não está imune. Sabe o que isso faz? Isso abaixa o seu nível espiritual. É embaraço. Vai abaixando. Não é pecado em si ainda.
mas é embaraço que vai te levar ao pecado. Por quê? Porque você vai enfraquecendo, daqui a pouco vem a tentação e você cede. Ou você começa a achar normal aquilo que Deus abomina. Porque o caminho que você começa a ver, você ainda não praticou, mas você já está se alimentando daquilo. Aí você começa a achar normal. Aí você vê programações, seja novela, seja séries, seja filmes, incentivando a mentir, a trair, a bater, a planejar planos malignos. Podemos. Um sistema real e destrutivo, que é o sistema do mundo. Mundo como sistema maligno. Efésios 2, 3 e 4, já mostrei. Para vencer essas investidas é preciso ter uma vida cheia do Espírito. Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se não tiver uma vida controlada, porque aqui está falando de santificação. Se não tiver uma vida controlada pelo Espírito, não consegue. E para ter uma vida controlada pelo Espírito, vai ter que estar na próxima lição, que vai tratar sobre as armas que nós temos. As nossas armas espirituais. Palavra de Deus, oração e jejum. Junta nisso a vigilância também. Aí você consegue vencer. Senão você não vence, não, irmão. Não vence. Não vence. Nós não conseguimos vencer. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Mateus 7, 21. Qual é a vontade que você está vivendo? Sendo assim, precisamos nos sujeitar a ele, resistir o diabo, pois teremos a sublime promessa. Ele fugirá de vós. Pense nessa questão aqui. Eu tenho até uma moeda aqui, eu vou fazer uma ilustração. Do lado de cima da moeda, pense nisso. Do lado de cima da moeda é sujeitar-se a Deus. Do lado de baixo da moeda é dar lugar ao diabo. Uma coisa é oposta à outra. Quando você se sujeita a Deus, você está resistindo ao diabo. Quando você dá lugar ao diabo, você não está se sujeitando a Deus. Então, automaticamente, se você se sujeita a Deus, o diabo foge de você. É automático. Mas se você dá lugar ao diabo, você não se sujeita ao Senhor. Então você está perdendo comunhão com ele. É simples. Sendo assim, precisamos sujeitar a ele e resistir ao diabo. Se sujeitar a Deus tem como consequência resistir ao diabo. Não tem outro jeito. Mas dar lugar ao diabo tem como consequência não estar se sujeitando a Deus. Você escolhe. Tiago 5, 7. Sinopse do tópico 3, o terceiro inimigo do cristão, o mundo. Apenas 3 níveis de vícios infames. Né? Ele apresenta 3 níveis de vícios infames. A concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, aonde eu explico com mais detalhes nesse vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou explicar com mais detalhes. Assista a ele. Conclusão. O apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele fica observando. Juntamente com todos que estão à sua disposição, os demônios, nos observando. Ele é o príncipe dos demônios e coloca os demônios à sua disposição para nos observar. Buscando uma oportunidade. Buscando a quem possa tragar, ele quer uma oportunidade. Com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Enquanto você busca a santificação, ele busca tentar para você poder perder vida com Deus. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. Colocar incredulidade no nosso coração. Nos lançar contra Deus. Você está passando algum sofrimento? Guarde o que eu vou falar aqui. Você está passando algum sofrimento? O inimigo lança dardos na sua mente dizendo, ó, Deus não te ama. Ele não está vendo você. Só que quando você estuda a Bíblia, você vai aprender que Deus usa os sofrimentos para que você venha a reconhecer que depende dele e se aproximar mais dele. Então veja os sofrimentos como um ímã que vai te aproximando de Deus. Porque quanto mais sofrimento você vai passando, mais você deveria se aproximar de Deus. E reconhecer, Senhor, eu estou passando por isso. Mas o Senhor pode me ajudar a vencer. E eu creio em nome do Senhor que eu vou vencer. Isso cria intimidade. Isso vai fortalecer a sua intimidade com Ele. Com o passar do tempo, a sua fé vai aumentando. Mas o inimigo, no meio do sofrimento, ele lança na sua mente o seguinte, ó, Deus te esqueceu. Ele não te ama. Ele não tá nem aí pra você. Não alimenta isso não. Porque senão você vai perdendo o seu relacionamento com Deus. O diabo quer nos jogar contra Deus.
A ação diabólica é feita mediante os ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, que são ardis, precisamos viver constantemente sobre a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10 está aí, Gálatas 5:16. O inimigo pode usar até pessoas. Para você, você não merece estar passando por isso não, porque você está buscando tanto. Às vezes não está colocado na palavra para você se voltar contra Deus. Só que isso vai acabar trazendo esse pensamento. Então, depois você tem buscado tanto a Deus, o que está acontecendo? Aí entra a dúvida no seu coração. E aí você se volta contra Deus. Poxa, Deus está me abandonando. Você começa a ficar ressentido contra Deus. Deus não está te abandonando. Mas ele espera que você, no meio das dificuldades, se aproxime mais dele. Não se afaste dele, se aproxime dele. Aí sim, aí você vai começar a desfrutar do que Deus é capaz de fazer. Porque você vai começar a reconhecer as obras da mão do Senhor. E mesmo que sejam coisas pequenas que vão acontecendo, mas você vai identificar todas elas. Sabe por quê? Porque você se propôs a passar com a ajuda de Deus. Guarde isso. Até no sofrimento que nós buscamos, se nos arrependemos, temos consequências do que fizemos, mas se nós nos arrependemos, nós vamos desfrutar, sabe do quê? Da proteção de Deus no sentido de estar ali nos guardando, da presença dele, nos ajudando. Tem as consequências, mas vamos passar as consequências com a ajuda do Senhor. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? As nossas armas espirituais, é o que eu falei. Lição 6 vai ser ministrada no dia 12 de maio de 2024. E eu lembro a você, mais uma vez, assista a exposição de 1 João 2, 15 a 17. Igreja, um povo diferente do mundo. Nós não temos nenhum relacionamento com o mundo no sentido de sistema. Certo? Quero lembrar você também, mais uma vez aí, sobre a leitura do livro de Provérbios. Se você está assistindo antes da data, que começou no dia 30 de abril de 2024 e vai até o dia 31 de maio de 2024, ou se você já está assistindo a lição na semana, né? Você pode já ter começado, mas ainda dá tempo, tá bom? E eu espero que possa estar sendo feita as explicações em vídeo, mas se não tiver, vai estar sendo feita em texto. Nesse caso. E eu falo isso porque essa aula está sendo gravada com muita antecedência, então eu ainda estou trabalhando em cima disso para saber. A aula está com muita antecedência. Essa aula está sendo gravada no dia 12 de abril. Não vai no dia 12 de abril para o ar, mas ela está sendo gravada no dia 12 de abril. Provavelmente vai de 2024. Vai no dia 13, tá? Ou até mesmo hoje ainda, 12 de abril, né? Hoje que eu digo, dia 12 de abril, tá? E é muita antecedência. A leitura vai começar a partir do dia 30 de abril de 2024. Então é por isso que eu tô falando desse jeito. Mas de qualquer maneira, clique aí no meu canal no Telegram, se inscreva no meu canal e acompanhe por lá também. E aí com certeza você vai ser abençoado, tá? Provérbios nos ensina a nos conduzir diante dos homens, de acordo com a palavra de Deus. Semeie no meu ministério de ensino. Se você puder, se você quiser, está sendo bênção para a sua vida, essa programação. Então, semeie no meu ministério de ensino. Deixa o Senhor usar a sua vida. Deus sabe de todas as coisas. Abre o seu aplicativo do seu banco, tá? Seu celular, aí, e leia esse QR Code na tela da sua TV, se você está assistindo pela TV. Se não está assistindo pela TV, tem a chave Pix aí. Você pode colaborar através dessa chave Pix. Vai estar em nome do Centro de Ensino Bíblico Entende Tu Que Lês. Tem 3 programações aqui. O Entende Tu Que Lês, a EBD Comentado Online e o Teologia e a Vida Cristã. Você não é obrigado, mas se você quiser fazer, Deus que possa te recompensar, te abençoar. Vamos estar orando nesse momento. Eu quero apresentar os professores na mão do Senhor, quero apresentar a sua vida também e nos vemos na próxima lição, se assim o Senhor nos permite. Então vamos aí estar orando. Vídeos de recomendação na próxima tela. Não deixe de assistir também, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te agradeço por mais uma aula, Senhor. Eu quero te render graças, Senhor, pela oportunidade de ministrar essa aula. Eu não sou digno, não tenho condição, mas o Senhor tem me ajudado. Me ajuda a cada dia a depender de Ti, Senhor. Me ajuda a cada dia a estar diante da Tua presença. Abençoa a minha vida, a vida da minha menina princesa, a minha esposa.
Ângela Manhãs Luna, minha família, filhos, netos, irmãos, familiares de modo geral. Senhor querido, agora toma cada professor, cada professora. Ajuda esse professor, Senhor. Não deixa ele desanimar, não deixa ele parar, não deixa ele desistir, não deixa ela desistir. Toma os alunos da sua classe, que ele seja instrumento, que ele seja exemplo na sua classe, que ele possa ser usado, ela usada, que o Senhor possa mostrar o crescimento na vida dele ou dela. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada vida. Toma aqueles que têm necessidades, as pessoas que pedem oração aqui no canal. Toma os pedidos de oração aqui do canal, Senhor. Cada pessoa representada por esse caderno, nesse caderno. Causas na justiça, aposentadoria, enfermidades, precisam de cura, libertação. Precisam também, Senhor, de Pai querido, Pai amado, restauração no casamento. Tudo isso eu entrego nas tuas mãos. Eu te peço a tua bênção. Eu peço que o Senhor abençoe cada vida, cada família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero agradecer a você que ficou até agora. Vídeo de recomendação na próxima tela. Nos vemos na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor e todos digam amém.